Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns pensamentos acerca de 5 níveis de vida cotidiana. O objetivo desse pequeno vídeo é levantar alguns aspectos que deem sentido a gente levantar de manhã, a partir para a vida. O que a gente vai fazer quando a gente levanta de manhã? Por mais que você diga eu tomo café e escovo o dente, eu quero que esse vídeo seja algo que dimensione por muito mais do que isso. Alguns dizem assim, eu leio a Bíblia, eu oro. Outros dizem, eu levo meu filho na escola. E seja o que for a tarefa. Mas eu quero pegar esses 5 níveis de vida aos quais eu vou afirmar aí e tentar colocar de forma didática para que a nossa vida de fato possa ter um sentido e uma direção. Eu coloco aqui na tela e você vai ver um PowerPoint como fundo. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, chore, dance, ria, viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos, dizia Charlie Chaplin. E eu começo perguntando: para que você se levanta todos os dias? Para quê? Você levanta para ficar rico? Você levanta para trabalhar? Você levanta para quê? Para ganhar almas? Você levanta para se tornar um profissional melhor? Você levanta para quê? A pergunta, na verdade, segundo Jean-Yves Leloup, ele corrige essa pergunta dizendo: para quem a gente levanta? Naquele livro Caminhos da Realização. Para quem você levanta todos os dias? Ele está comentando sobre o profeta Jonas e ele faz uma colocação muito perfeita. Para quem você levanta? De todo modo, para que você levanta ou para quem você levanta, observe que só aí já tem uma diferença de nível, né? Para coisas ou para pessoas. De todo modo, nesses níveis é que eu quero tratar e adensar um pouquinho, abordando esses 5 níveis de vidas. Aí você vê uma figura de um surfista numa daquelas grandes ondas. O primeiro nível de vida que as pessoas trabalham e lidam diariamente é com o nível da obrigação. É aquele senso que cada um tem, que se não fizer aquilo vai haver uma punição. Aqui na tela você lê alguns textos que eu coloco. Então, uma pessoa, por exemplo, que sai para o trabalho, um soldado, por exemplo, ele tem a obrigação de chegar no horário. Se ele não, ele vai ser preso, digamos assim. Alguém vai ser punido se faltar a 3ª vez no trabalho, ele já é demitido. A obrigação que você tem de ir para a escola, de trabalhar, levantar cedo para colocar roupa no seu filho, de levar seu filho para a escola. Obrigações de trabalho, obrigações de atividades. E essa obrigação sempre está ligada, de certa forma, ao medo, porque haverá uma punição, haverá uma dor. Não que toda obrigação seja assim, mas viver num nível de vida de obrigação, ela está muito vinculada a uma imposição do contexto de vida. Então, dentro dos 5 níveis que eu coloco ali, a obrigação seria o nível mais limitado, o nível mais restrito. Ali eu coloco como se fosse um nível sem expansão, um nível em vermelho, um nível de obrigação, a obrigação que nós temos acerca de coisas e de tarefas diariamente. O nível 2 que eu coloco aqui é o nível da responsabilidade. O nível da responsabilidade não é somente o nível agora de obrigação de tarefas. É o nível em que você responde por aquilo que você tem na mão. Por exemplo, a responsabilidade com a minha família. Então você pode ter a obrigação de levantar cedo para botar a roupa do seu filho, mas você tem a responsabilidade de educar seu filho. Então a responsabilidade está além da simples obrigação, da simples tarefa. Aí que eu coloquei porque a liberdade, ela gera a responsabilidade. Você tem a escolha de criar um cachorro, por exemplo. Eu vou criar um cachorro, então você tem a responsabilidade de alimentá-lo. Você tem a obrigação de alimentá-lo, mas você tem a responsabilidade porque você fez uma escolha. Então a responsabilidade, ela está sempre vinculada a uma escolha feita, e quanto mais livre o homem, mais ele é responsável. E também um homem responsável é apenas um homem que arca com as consequências, tanto do que fez quanto do que deixou de fazer. Por isso ele trabalha no nível da responsabilidade. Coloquei em rosa aí o nível um pouco maior do que as obrigações, é o nível das responsabilidades. A pessoa tem um aquário, ele ama aquele aquário, ele ama a imagem, mas ele tem que limpar a água toda semana, ele tem que fazer uma manutenção. Ele tem uma responsabilidade que leva ele a uma obrigação. Tem a responsabilidade pelo aquário e tem a obrigação de limpar, de trocar a parte da água do aquário. No trabalho, ele tem uma obrigação de preencher relatório, mas ele tem uma responsabilidade com os liderados. Então é um pouco, numa dimensão um pouco maior. Um terceiro nível de vida
qual a pessoa pode levantar de manhã para viver, é o nível do desenvolvimento. A pessoa levanta para fazer e faz uma obrigação, ela tem uma responsabilidade também, mas ela também tem na sua vida um sentido de desenvolvimento. Vamos imaginar uma pessoa que vai para a escola, ela tem a obrigação de colocar a farda, ela tem a responsabilidade de cumprir com as tarefas, mas ela também tem um sentido do que ela está fazendo, ela tem um sentido de desenvolvimento. A pessoa quer crescer, a pessoa quer se desenvolver, a pessoa quer melhorar, a pessoa quer terminar o segundo grau para poder fazer um concurso público melhor, a pessoa quer terminar o segundo grau para poder fazer uma pós-graduação, terceiro grau, melhor dizendo, e assim sucessivamente o nível de desenvolvimento que a pessoa imprime à sua própria vida. Por isso é o sentido de a pessoa estar crescendo. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer ela está numa empresa que investe em treinamento, né? Então surgiu a oportunidade de fazer um treinamento até lúdico, alguma coisa que seja lúdica, até um instrumento musical, talvez artes, ou talvez teatro, acontece isso. Então ela acredita que aquilo incorpora a sua personalidade, a sua identidade, vai incorporando à sua vida algo novo. Então esse sentido de existir faz com que a pessoa, o sentido de se desenvolver, faz com que a pessoa vá em direção à vida, ela levante, sabendo que ela vai conhecer novas pessoas. Então até isso, conhecer novas pessoas, é um sentido de desenvolver. Ela vai visitar cliente, ela não simplesmente vai visitar um cliente, ela tem a responsabilidade de cumprir a meta, né, a obrigação de visitar, a responsabilidade de cumprir, mas ela tem o sentido de que aquilo está aumentando o seu network, está lhe dando novos contatos, novas oportunidades e novas possibilidades. Então você vê que são 3 níveis, e esse terceiro nível eu coloquei ali de verde, o nível do desenvolvimento, o desenvolvimento da vida, o crescimento. Eu chamei de desenvolvimento aqui no PowerPoint, mas é o crescimento que a pessoa tem, aquilo tudo que ela vai gerando, né, para si mesma e em si mesma. O quarto nível que eu coloquei aqui seria o nível do sonho. É quando a pessoa tem um alvo pessoal. A pessoa levanta de manhã e as ações que ela tem, seja a venda que ela vai efetivar, seja a meta que ela vai alcançar, ela está saindo de manhã porque, por exemplo, vai casar, ou ele vai querer uma promoção. Então ela está atrás de um sonho, uma possibilidade, algo que ela sonhou, né? Seja um jogador de futebol, ele quer fazer um gol no Dia dos Pais, para dedicar ao pai dele que sei lá, está de aniversário, seja o que for. Você observa que os jogadores, quando fazem um gol, muitos deles beijam a aliança e se viram numa direção, outros vão à câmera, beijam a câmera, e outros fazem um gesto com a bola, colocam a bola na barriga, como se estivesse fazendo alusão a alguém grávida, a esposa, a alguém que teve neném. Então é como assim, aquilo ele queria dar para alguém aquilo ali. Então ele levantou naquele dia para fazer um gol para a esposa que está grávida. Então o sonho, imagine o sonho da casa própria. Então ele faz uma obrigação, ele tem uma responsabilidade e ele cresce naquela responsabilidade porque ele quer atingir o sonho da casa própria, ou seja, que tipo de sonho, né? Então é aqui que se conjugam todos os esforços numa direção só, né? E eu coloquei aqui em amarelo esse nível, esse estágio, aqui o estágio da obrigação, o estágio da responsabilidade, o estágio do desenvolvimento e o estágio do sonho. E agora eu queria falar sobre o quinto e último estágio. Podia dividir de outras maneiras, abordar de outras maneiras, mas hoje eu queria dar essa ênfase aqui. O nível do propósito é o nível do sentido da utilidade, a visão da utilidade e sentido da própria vida. Para que é que eu vivo? Então eu acordo, eu sei que eu tenho que levantar meu filho, trocar a roupa dele para levá-lo à escola, porque eu tenho uma responsabilidade sobre a educação dele, porque eu acredito que ele precisa, na escola ele vai ter um desenvolvimento pessoal, ele vai conhecer colegas, ele vai formar o seu network já desde cedo. Eu tenho um sonho de que meu filho seja presidente da República, ou seja, um diplomata. Mas assim, qual é o propósito que ele tem na vida? Qual é o propósito que eu tenho na vida? Eu construí uma família para quê? Eu só tinha um sonho na família? Meu sonho era construir uma família, casar. O sujeito que casou, acabou o sonho. Quer dizer, então o sonho está dentro de um propósito. O propósito é mais do que um sonho alcançado. Imaginemos que alguém alcance o sonho e pronto, aí entra em depressão. Mas não seria isso, o propósito é maior do que um sonho individual, um sonho de um carro, um sonho de alguma coisa, até uma realização pessoal, até um cargo pessoal, ser juiz. Eu quero ter um sonho de ser juiz, sim, mas e o propósito? Qual é o propósito? Alcançar, fazer o bem às pessoas? Então o propósito é o fim último de tudo. É aquilo que você deseja alcançar, aquilo qual a sua vida faz sentido, por isso eu coloquei na tela. Minha vida faz sentido com um propósito.
ao qual ela está destinada. E assim eu coloco de forma sintética, analisando aqui tudo que nós já falamos, de forma bem sintética, a obrigação é aquele nível mais limitado, que engloba uma responsabilidade, a responsabilidade é um pouco maior. Eu respondo por uma obrigação que eu tenho pelas tarefas ou pelas pessoas ou cargo. Do mesmo modo, a minha vida ela tem um processo dinâmico, ela não só levanto para fazer coisas por obrigação, mas eu sei que há oportunidades e há possibilidades, por isso eu estou em desenvolvimento e eu estou atrás de um sonho, e esse sonho é muito mais do que ele, eu tenho um propósito na vida. Minha vida ela se realiza naquilo, em servir as pessoas, já passou de ser um sonho, porque servir as pessoas não é um sonho, servir as pessoas é um propósito. Então você observa como a vida pode ter esses diversos níveis de vida. O sujeito pode acordar endividado, mas ele fazer da sua vida, do seu dia a dia, um dia com propósito. Ele pode ali fazer todos os seus propósitos, as suas ações, no sentido do seu sonho. Ele não é obrigado a levantar porque ele está devendo e viver escravizado pela dívida. Ele sabe que não vai ter como pagar naquele próprio dia e ele faz o quê? Ele fica imerso nas suas ansiedades de pagamento. Então é preciso que a pessoa saiba gradar, né? Fazer a gradação de cada um desses níveis e poder compreender. Desse modo eu começo a concluir dizendo o seguinte: fazer as coisas por obrigação, levantar e fazer as coisas por obrigação, é viver aprisionado. Viver aprisionado. O sujeito vai servir o café para o seu marido por obrigação. Ele vai levar filho na escola por obrigação. Ele vai dar alimento ao cachorro por obrigação. Ele vai estudar por obrigação. Ele vai corrigir as provas por obrigação. Como é que pode? Então ele está entrando num processo de escravidão. E ele faz de tudo rotina. Se tudo é obrigação, tudo é rotina. Né? E por isso até casamento é rotina, aqui você está vendo aqui, tudo vai implicar em uma eminência de erro, uma eminência de castigo. Então isso aqui é outro grave problema. A pessoa levanta, mas tudo é obrigação, então ele se sente assim, quando não cumprir a obrigação, alguma punição, alguma perda lhe vai ser imposta. Aqui tem 3 frases interessantes que abordam esse pensamento da limitação. Né? Não há nada tão fácil que não fique difícil quando se faz obrigado. Dizia Terêncio, não me é agradável o prazer que é dado por obrigação, dizia Ovídio, e o Machado de Assis diz essa última frase: a vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de as infringir. Quer dizer, ele está sendo negativo, ele está sendo pessimista. A vida é cheia de obrigações, não há prazer. A gente quer infringir as obrigações, mas não é bem obrigações, mas você deu para entender que há um negativismo na abordagem da vida só pela obrigação. Por isso que fazer as coisas com responsabilidade é um pouco melhor, é uma dimensão um pouco maior. E eu coloquei aí, fazer as coisas com responsabilidade indica uma vida consciente. Não? Eu sei que isso é da minha responsabilidade, então eu estou mais consciente. Mostra senso de si mesmo, não, isso é minha responsabilidade. Eu sou uma pessoa mais madura do que aquela pessoa mecânica. Eu faço as coisas com o senso de que estou fazendo o que eu tenho que fazer. Né? Pode escravizar no perfeccionismo também. Aqui coloquei uma foto de uma pessoa no detalhe, né? Quer dizer, ele se basta, para ele cumprir as responsabilidades dele, fazer não só as obrigações, mas as responsabilidades, leva ele a se gastar muito na tarefa para ser extremamente meticuloso, se tornando assim perfeccionista, que também é uma escravidão da obrigação. A tarefa se basta em si mesma. Ele faz e aí ele se esmera em fazer melhor, mas ele não transcende aquela tarefa para algo maior. Ele para na tarefa. Né? Então isso aí também se torna um tipo de limitação, embora que tanto a obrigação quanto a responsabilidade fazem parte do nosso dia a dia. Aqui eu coloquei algumas frases sobre a responsabilidade. Eu coloquei aqui, ó, tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade. De fato, tudo que aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade, dizia Victor Hugo. Você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã, esquivando-se dela hoje. Quem não cumpre a responsabilidade de hoje, ele não respondeu hoje. Então houve uma falha de caráter, na verdade, uma falha de responsabilidade. Justificar tragédias com vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Né? Então houve uma estrada desabou, uma montanha desabou, matou algumas pessoas com aquela quantidade de barro, ou então a estrada desabou e a culpa foi de Deus. Mas não pode ser assim, porque na realidade a pergunta é:
por que não fez um trabalho na encosta? E por que passou a estrada justamente ali, junto da encosta perigosa? E por que não aparelhou melhor o suporte do asfalto? Por que não fez o estudo geológico melhor? Então isso é responsabilizar-se por aquilo, significa providenciar que as nossas escolhas sejam mais adequadas. Ainda no nível de desenvolvimento eu coloquei aqui, ó, nesse terceiro nível, fazer as coisas pelo senso de desenvolvimento, levantar, agir, sabendo que aquilo é um processo que você está envolvido, que vai durar a vida inteira. Isso faz você, ó, isso transforma adversidades em escolas, dificuldades em desafios, porque está tudo sempre em processo, né? Fracassos em aprendizados, provações em crescimento. Então aqui uma plantinha crescendo, ela está sempre em desenvolvimento, essa plantinha. Aqui eu estou olhando as metas, aqui eu estou uma figura também que simboliza isso, que todo é um processo de formação. Né? Você é demitido de uma empresa, aquilo você encara como que? Como uma mudança de fase. Eu estava acomodado. Quer dizer, ele pode encarar como causa de depressão, mas se ele tem esse entendimento desses níveis de vida, ele parte para uma outra abordagem, menos negativa, mais positiva, acerca da vida, acerca daquilo que lhe ocorreu, daquele ocorrido. Então isso também é muito importante, compreender esse desenvolvimento. Aqui tem algumas frases sobre esse crescimento, essa dinâmica de crescimento. Mahatma Gandhi diz assim: aprenda como se fosse viver para sempre, viva como se fosse morrer amanhã. Quer dizer, viver intensamente, né? Aprender sempre é uma escola. Até Renato Russo, não sei onde estou indo, só sei que não estou perdido, aprender a viver um dia de cada vez. Ele está vivendo, ele está tirando do dia o máximo, né? E a outra, William Shakespeare, eu aprendi que para se crescer como pessoa, é preciso se cercar de gente mais inteligente do que eu. Preciso estar cercado de gente. O quarto nível tem a ver com o sonho. Eu coloquei a foto do Neymar, porque todo mundo conhece a história dele, de o desejo intenso de ele jogar no Barcelona. Certo ou errado é o desejo dele. E aqui, perseguir um sonho, eu coloco, aqui também tem o Walt Disney, né? Perseguir um sonho desperta gigantescas energias. Bom, aí eu vou motivar você. Você tem um sonho de algo a se realizar e surge um obstáculo. Mas só que aquele sonho desperta enorme energia motivacional, ó. Renova a sua motivação. Então é fundamental que ao acordar você não fique na dimensão só da obrigação. Você tenha a dimensão do seu sonho. Quer dizer, diariamente o sonho está ali, presente. Né? A dívida vai aparecer presente, a maledicência de alguém, a perseguição de alguma situação, seja o que for, a injustiça cometida, um fortuito acidente de alguém, mas a motivação de buscar o seu sonho não se altera, porque o sonho libera essa energia, inclusive endorfina mesmo. Né? Ajuda a recriar um imaginário positivo. Você sonha em casar, você passou o ano todo e parece que o ano voa, o tempo voa. Misericórdia, eu vou casar em fevereiro, está em cima. O pessoal costuma dizer assim: por que está em cima? Você tem tantos dias, mais de 100 dias, mais de 200 dias. Está em cima porque ele está vivendo aquele sonho como se fosse hoje, ele está antecipando. Né? E assim isso te torna inclusive positivo. Agora pode paralisar a pessoa no estágio inferior da existência humana. O sujeito tem um sonho de comprar um carro. O maior sonho dele é comprar um carro. O maior sonho dele é enriquecer. O sonho se tornou tão materialista que ele ficou pequeno. E aí é que está, reafirma o egoísmo individualista. Em vez de ser um sonho que alcança muita gente, um sonho que te leva a ser uma pessoa melhor, o sonho se torna muito materialista. Então, evidentemente que viver a dimensão do sonho é fundamental. Não deixe as circunstâncias da vida apagarem o seu sonho, matar o seu sonho. Você sabe o que é seu sonho. Aquele sonho que você vem carregando, vem trocando. Você pega um sonho aqui e você troca por outro sonho. Você tinha um sonho de comprar um carrinho de bombeiro quando era pequeno, de comprar um autorama. Você não vai ficar a vida inteira andando com autorama. Eu tinha esse sonho de ter um aquário, eu a vida inteira com um aquário não, eu evoluí de autorama, de aquário para outras situações. Né? E aqui, porque o Walt Disney ele diz isso: se você pode sonhar, você pode fazer. Exato, você pode fazer, então tem ações para quem tem um sonho. Então um sonho e as ações, que são aquelas que a gente já mencionou. Aqui está aí 3 frases de sonhos também importantes. Ó. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, a esposa do Roosevelt. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, diz Fernando Pessoa. Quer dizer, a intensidade
do imaginário dos sonhos. Mas aqui tem o último de todos os níveis que eu pontuei, que eu abordei, é o nível de propósito. Eu coloquei aqui uma seta no alvo, uma pessoa também atravessando, ela está se equilibrando, mas ela tem um propósito, né? ela tem uma direção. E aí que eu coloquei o propósito, viver com um propósito claro e definido, é fazer de cada momento uma conquista. Hoje você viveu, aconteceu de você ajudar uma pessoa que caiu no meio da rua, ela caiu e você levantou a pessoa, aquilo lhe deu sentido de realização, lhe deu sentido de propósito, porque você queria viver, ajudar alguém, e aquilo aconteceu, você ajudou alguém, né? E uma coisa tão assim banal, que às vezes ninguém não sai em imprensa, não sai em lugar, mas isso se coadunou com o seu propósito. Faz também de cada decisão um degrau, né? Você está indo em direção, faz de cada dificuldade uma lição, perfeito. A dificuldade gerou em você aquela persistência, aquela perseverança. Faz de cada responsabilidade uma chance de fazer melhor a vida, né? Você tem uma responsabilidade e você sabe que eu posso fazer melhor, então eu vou treinar melhor minha equipe, eu vou informar melhor minha equipe, eu vou tirar notas melhores, né? Porque foi alguém que confiou em mim, pagou esse curso, então meu pai pagou esse curso, então eu vou fazer o melhor. E de cada sonho me dá uma grande esperança, né? De cada sonho que eu tenho a conquistar. Eu queria, portanto, concluir para você, falando dessas decisões, das obrigações, que se você levantar escravizado por essas obrigações, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque as obrigações criam rotina e criam perdas, geram medo, geram situações em que você não cumpre todas elas. As responsabilidades, se você vive somente no nível da obrigação e da responsabilidade, nesses dois níveis, porque um está dentro do outro, no nível da responsabilidade você termina não transcendendo, você não vai além daquilo que você está no seu dia a dia. O seu dia a dia se embasta em si mesmo. Se você vive no nível da dimensão, aí você já está no nível de desenvolvimento, você já está num estágio de tornar a vida muito dinâmica. Cada experiência você está aprendendo com tudo, porque você enxergou que você está se agregando com a vida, com as experiências, agregando uma série de elementos, de ferramentas, de habilidades. Por fim, o sonho, também um elemento fundamental na sua vida, você levanta para realizar um sonho, então cada tarefa parece ter sentido para o seu sonho. Às vezes você é a pessoa que quita todas as suas dívidas, e no dia que ela quita uma das suas dívidas, aí ele fala assim, rapaz, eu estou feliz demais, paguei fulano. Quer dizer, é uma coisa simples assim, mas aquilo termina dando sentido também ao dia, mas mais do que isso, propósito. É aquilo para que a vida existe, não somente o dia existe, não somente o dia tem sentido, mas a vida tem sentido. E agora veja essas frases para concluir. Eu coloquei aqui, viva cada dia buscando ser fiel ao propósito para o qual você existe. Não sabe esse propósito? Então você, depois desse vídeo, para analisar para que Deus lhe colocou na terra, os seus pais te colocaram na terra, o que você está fazendo na terra, qual o seu propósito que está acima de qualquer outra coisa. É tomar cerveja desde sexta-feira? Jamais isso pode ser um propósito, jamais. Isso pode ser um momento da sua vida, talvez você possa até rejeitar esse momento e trocar a sua forma de viver. Mas o propósito não. O propósito ele envolve todas as coisas. Então, viva cada dia buscando ser fiel ao propósito para o qual você existe. Pois você vai descartar alguns sonhos e realizar aqueles que são compatíveis. Compatíveis com o quê? Com o seu estado de desenvolvimento, você está crescendo. Com todo o seu aprendizado na vida. E assim, cada responsabilidade nunca será um peso, mas algo que a vida te confiou. E cada obrigação será como um degrau e um treino. E ganhará o sentido que o propósito de sua vida lhe confere. Então eu desejo que, ao término desse vídeo, que você, ao acordar amanhã, você acorde sabendo em que nível de vida você vai viver. Que você acorde não somente para fazer obrigações, mas que em primeira mão, que a sua vida esteja amarrada, concatenada e harmonizada com um propósito existencial muito maior do que o seu dia de amanhã, que transcende até a semana, que vai muito além e que faz de você uma pessoa de sonhos, uma pessoa de crescimento, uma pessoa que assume as responsabilidades. Então, portanto, cada obrigação se torna leve, se torna apenas um estágio de treinamento para o seu crescimento. Sucesso e tudo de bom.